A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja derramada na sua vida, neste momento, nesta noite. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui na sua casa, para louvarmos a Ele, prestarmos a Ele a nossa adoração, o nosso louvor. Queria convidar você que está nos acompanhando em casa a nos unirmos no mesmo propósito de adoração, de louvor, de enaltecimento, a santidade de Deus e a devotarmos a Ele a nossa adoração. Vamos iniciar este culto orando ao Senhor, apresentando tudo que vai ser feito, que o Espírito Santo ministre aos nossos corações nessa noite, que nós possamos sentir a presença de Deus através dos louvores, na leitura da palavra, na ministração da mensagem do Senhor desta noite, e que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Vamos todos juntos, você que está em casa, nós estamos aqui, alguns poucos irmãos, vamos orar juntos, pedindo que Deus nos abençoe mais uma vez. Amém? Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor, e te engrandecer, te agradecer pela tua misericórdia neste dia, derramada na nossa vida, Senhor, mais uma vez, pelo teu amor, pela tua graça e a tua misericórdia. Ó Deus, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede, uma vez mais, de estarmos aqui na tua casa para gravar este culto, mas não simplesmente fazer uma gravação, registrarmos a nossa adoração a ti, Pai, e com isso levarmos aqueles que estão em casa a nos unirem a nós nesse momento de adoração. Pai, nos guarda nesse lugar e nos proporciona aqui momentos de alegria, Senhor, de exaltação ao teu nome, que nós possamos unicamente ter sempre esse propósito e nenhum outro, exaltar o Senhor na nossa vida através daquilo que o Senhor faz em nós e daquilo que conseguimos fazer em adoração por aquilo que tu fazes na nossa vida e por aquilo que tu és na nossa vida. Louvamos a ti apresentando, consagrando este culto, este serviço, mais um culto ao Senhor, e que tu dirijas tudo que vai ser feito, que o Senhor conduza tudo e que tudo venha tão somente a glorificar e exaltar o teu nome. Que cada palavra, cada oração, cada versículo lido, cada louvor cantado venha tão somente a nos conduzir à tua santa presença de santidade, em temor e em tremor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Pegue sua Bíblia, esteja com a sua Bíblia aí, nós vamos ler um texto, daqui a pouco vamos ouvir a mensagem do Senhor na sua palavra. Então pegue sua Bíblia, vamos ler juntos este texto. Não queria que você apenas escutasse, mas que possamos ler juntos o texto da palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 23. Nesse texto vamos ver o apóstolo Paulo exaltando aquilo que Cristo é, a excelência da pessoa e da obra que Cristo fez em nós e faz em todos aqueles que creem no seu nome e têm fé na sua pessoa e na obra que ele veio fazer no mundo. Palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé,
alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui a palavra do Senhor. Que o Senhor aplique essa palavra ao meu coração, ao nosso coração, ao teu coração. Cristo é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. E Deus, o Pai, o enviou ao mundo com um propósito: reconciliar as coisas. A separação que havia foi resolvida por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, por meio do seu corpo, na cruz, por seu sangue. Ele nos reconciliou com Deus e remiu cada um daqueles que creem nele dos seus pecados. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Por isso nós louvamos a Deus, por isso nós exaltamos, declaramos que Ele é maravilhoso e Ele é bendito eternamente. Amém. Vamos nesse espírito de adoração louvar o nome do Senhor.
Salmo 5, versículo 11 vai dizer que aqueles que se refugiam no Senhor, eles devem se alegrar. E é isso que nós cristãos fazemos. Nós nos refugiamos no Senhor. Nós nos refugiamos uma vez quando fomos alcançados por Ele. Nos refugiamos em Cristo quando nós fomos alcançados pela sua salvação. Nos refugiamos na obra de Cristo. E nós cremos que essa obra tem poder para nos levar para perto do Pai. E o finalzinho do versículo 11 vai dizer que aqueles que se refugiam no Senhor e que são alegres por isso, eles devem cantar sempre louvores ao Senhor. Louvores alegres e agradáveis ao Senhor. E é por isso que nós vamos continuar louvando ao Senhor, adorando a Ele, dizendo: Senhor, a Ti, Deus, seja toda glória, toda honra e todo louvor, porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti. E nosso louvor, Senhor, a nossa adoração, elas pertencem a Ti, Deus. Recebe, ó Pai, a nossa adoração neste dia, Deus.
Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Muito bom estarmos aqui para compartilharmos da palavra do Senhor. Cantar louvores ao nosso Deus é sempre maravilhoso, porque Ele é digno de ser louvado e engrandecido. Eu convido os irmãos, os amigos, aqueles que nos acompanham também por esse vídeo, a abrir as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do verso 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que toda a sua casa havia crido em Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos ao Senhor por esta rica oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos a Tua voz. E nós pedimos ao Pai que, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo fale a nossas vidas. Esteja abençoando agora, ó Deus, todos aqueles que estão sendo alcançados por esta palavra. Os ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão aqui presentes na igreja. Então, que o Senhor possa abençoar ricamente a todos nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, e amigos ouvintes dessa palavra, mesmo em meio ao caos e às dificuldades desta vida, não devemos perder a esperança, porque a esperança, como diz o ditado popular, é a última a morrer. Mas para nós que cremos num Deus Todo-Poderoso, a esperança ela nunca morre. Ela nunca morre. Porque a nossa esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pois cremos nas suas promessas e esperamos naquele que tudo fez, que tudo pode. Por isso tem o controle de todas as coisas. O próprio Jesus, antes de ir ao Pai, disse assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa é a palavra do Senhor. É a promessa do Senhor. E nós nos alegramos, porque nós cremos na esperança que está no nosso Senhor e Salvador. Mas falando sobre outras nações, da palavra para ir e chegar até outros povos, ninguém mais exemplar do que o apóstolo Paulo,
que o Senhor assim o escolheu para falar aos ímpios, às outras nações. E Paulo certamente foi e é um grande exemplo para nós, a nível de pregação, de ousadia, em percorrer vários lugares, várias cidades, ou países, ou continentes, para levar a palavra do Senhor. Ora, Paulo, que outrora era perseguidor da igreja, né, e que agora está fazendo a obra do Senhor e sendo perseguido, né? Então, ninguém melhor do que Paulo para ser exemplo para nós. E nesses versículos que nós lemos, o contexto dessa leitura que fizemos, de Atos 16, a partir do versículo 25, nós estamos vendo e percebendo que Paulo e Silas, Silas está preso, eles estavam lá no cárcere, mas antes disso, né, eles foram acusados injustamente por alguma coisa que daqui a pouco nós vamos ver. E diz que no versículo 22, que a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dando muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E o verso 24 diz: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Para nós compreendermos o porquê que Paulo e Silas vão parar na prisão nesse momento, nós temos que voltar um pouco até o capítulo 15, a partir do verso 36. E o Dr. Lucas vai dizer que Paulo e Bernabé, eles estavam conversando entre eles e tentando chegar a um acordo para visitar as igrejas que eles já tinham implantado. E houve uma certa contenda entre eles, ou eles não chegaram a um acordo acerca de João Marcos, né, de acompanhar Paulo. E a partir do verso 40, ainda do capítulo 15, Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus. Então se despediu de Bernabé e seguiu com Silas. Tá? E a Bíblia vai dizer no versículo 41 ainda do capítulo 15, que e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Mas a partir do capítulo 16, e verso 1, nós vamos perceber que Timóteo também é chamado por Paulo para seguir com ele. Então Silas e Timóteo estão seguindo. E aquele que está narrando essa história, né, o Dr. Lucas, também está junto com Paulo. Então essa comitiva tem como propósito de servir a Deus, de levar a palavra, mas eles estão na Ásia. Estão na Ásia e a partir do verso 6 nós vamos perceber que o Espírito Santo não permite que eles façam a obra de Deus ali. O apóstolo Paulo queria passar por ali, pregar a palavra, enfim, mas o Espírito Santo não lhe deixa. O versículo 6 vai dizer que, e passando pela Frígia e pela província da Galícia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E o verso 7 vai dizer, e quando chegaram a Mísia, e tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Tróade. E o verso 9 e 10 vai acontecer algo tremendo aqui, meus irmãos, que é o seguinte, diz assim a palavra do Senhor. E Paulo teve de noite uma visão, e que se apresentou um homem da Macedônia, e lhes rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Aqui há algo importante para a nossa compreensão do chamado de Paulo. Paulo não era uma pessoa qualquer. Depois da sua conversão, do seu encontro com Cristo, ele foi tomado de uma forma tão poderosa pelo Espírito Santo, que ele era guiado pelo Espírito. Paulo não fazia as suas próprias vontades, como outrora. Agora ele está sendo guiado pelo Espírito. Né? E o Espírito, pelo menos por 2 vezes, o Espírito Santo não o deixa
fazer a obra na Ásia. Mas agora há um propósito de Deus, que é iniciar a igreja na Europa. Porque Filipos, apesar de ser uma cidade grega, mas estava como colônia naquele momento de Roma. Os romanos dominavam aquela terra. E Paulo agora é chamado a fazer a obra de Deus naquele lugar. E nós percebemos aqui, meus irmãos, e era disso que eu queria falar com os irmãos e deixar essa palavra, essa mensagem, esse exemplo de Paulo para todos nós. Mas Deus falou muito ao coração, ao meu coração, e certamente falará ao seu, que a obediência, o louvor, ele é muito importante para nós cumprirmos os propósitos de Deus em nossas vidas. Porque os propósitos de Deus, eles não são frustrados. Vai acontecer. A ideia de Paulo, junto com Barnabé, era uma. Depois Barnabé já não está mais com Paulo, mas Paulo tem Silas e tem Timóteo. E abrindo aqui um parênteses acerca de Silas, Silas nem sabe, que mais tarde as costas vai arder. Mas ele vai com Paulo. Por vezes nós não sabemos o que é que vai acontecer, quais são as dificuldades que vamos enfrentar na caminhada. Mas nós vamos porque cremos que o Senhor está na frente. E Silas topou junto com Timóteo, foi, Lucas também estava com eles. E aqui, meus irmãos, nós percebemos a obediência de Paulo. E nós devemos atentar para esse atributo do apóstolo. Porque depois que ele teve a visão, diz no versículo 10 que, e logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Meus irmãos, esses homens partiram, chegaram em Filipos, estão agora na Europa para fazer a obra de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que tudo começa muito bem, porque eles passaram ali alguns dias e logo no versículo 14 nós vamos ver que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, está aqui Lídia, que se converte, é batizada também. Nós não temos aqui o número das pessoas da sua casa, mas certamente se é a casa, é a família, convertida, ouviram a palavra do Senhor, batizados, e nós temos aqui já o início da igreja na Europa. E não é de estranhar, meus irmãos, que depois lá em Filipenses, o Paulo escrevendo cartas a essa igreja de Filipos, ele rasga elogios a essa igreja que o apoiou tanto no seu ministério. Mas, levando em consideração agora o que levou a prenderem a Paulo e a Silas, por que eles foram parar no cárcere? E nós vamos perceber que a partir do versículo 16, vai dizer o seguinte: aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então aquela mulher, ela era usada, uma jovem, como está escrito, era usada pelo espírito maligno para fazer adivinhações e dava lucro aos seus senhores. Mesmo ela acertando em dizer que aqueles homens eram servos de Deus, do Deus Altíssimo, Paulo discerniu, identificou nela que existia ali um espírito maligno, e que ela precisava ser liberta disso. Ora, isso criou um problema. E aqui nós aprendemos que para servir ao Senhor,
não basta só disposição, não só vontade. É preciso ter a consciência que nós vamos ter adversário. É preciso sabermos que não é fácil. Aparentemente, no início da carreira cristã, parece fácil. Parece que tudo vai correr bem. Mas nós precisamos das experiências com Deus para testemunharmos, para darmos testemunho daquilo que o Senhor tem feito por nós. Criou-se um problema porque aqueles homens lucravam com as adivinhações daquela garota. E eles agora prendem a Paulo e a Silas, e levam aos magistrados, dizendo que aqueles homens estavam perturbando, estavam trazendo coisas que não era do costume deles. O verso 20 e 21 vai dizer que, apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E por essa razão, Paulo e Silas foram castigados com varas, apanharam bastante, foram levados para o cárcere, e a Bíblia vai dizer que era o cárcere interior, quer dizer, lá dentro, no lugar mais obscuro, onde ficavam os perigosos, e ainda por cima, como o carcereiro recebeu a ordem de que tinha que guardá-los com cuidado, com segurança, ainda amarrou os pés ao tronco, então ali eles estavam sem saída. Meus irmãos, no verso 25, primeiro versículo que nós fizemos a leitura juntos, vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam, talvez espantados, Como é possível? Estamos nós aqui condenados, cumprindo uma prisão num lugar tão terrível, sofrendo. E esses homens oram e cantam, estão alegres diante do Senhor. Aqui há um outro atributo e um princípio importante para nós na nossa carreira cristã, e eu gostaria de trazer uma reflexão para as nossas vidas. Escute acerca do louvor e da adoração. Não há nada mais poderoso ou transformador que louvar a Deus. O louvor é um dos meios preferenciais pelos quais o Senhor trabalha em nossas vidas. Todas as vezes que louvamos e adoramos o nosso Deus, Sua presença vem habitar em nós, muda nosso coração e permite que o Espírito Santo nos quebrante segundo a Sua vontade. Para experimentar a alegria e o poder do Senhor através do louvor, precisamos tomar a decisão de adorá-lo independentemente das circunstâncias. É evidente que quanto mais conhecermos ao Senhor, mais fácil será adorá-lo em todos os momentos. À medida em que acumulamos experiências e percebemos o seu cuidado constante, desenvolvemos um espírito realmente adorador, tendo atitudes de gratidão permanente. Nós compreendemos. Quando estamos voltados ao serviço do Senhor, independente das circunstâncias, nós temos sempre um motivo de louvor, porque nós cremos nas suas promessas e cremos que Ele está conosco e tem um controle de todas as coisas. O Salmo 50, versículo 14 e 15, vai dizer o seguinte, o salmista: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos e invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me. Há uma sequência aqui importante. Invoca-me, o Senhor falando, invoca-me no dia da angústia. Será se Silas, Paulo e Silas, não sentiram dor das chicotadas, das varadas? Será se eles não estavam sofrendo? Será se aquele momento não era um momento de tribulação, de perseguição? Eles estão presos.
Não era fácil, não foi fácil para eles, como também não é fácil para nós. Quando passamos por momentos desafiadores, momentos difíceis, como estamos passando agora nessa pandemia. Quantas pessoas não estão desesperadas, perturbadas, com tantas dúvidas. Como será o dia de amanhã? O que vai ser de mim? Quantas pessoas não perderam entes queridos por conta do vírus? Quantas pessoas não estão passando necessidades porque perderam o seu emprego? Quantas pessoas não estão na fila dos bancos buscando um benefício do governo e nem sequer estão conseguindo? Os dias são difíceis. E nós passamos essa experiência e outras que virão. Mas o importante é nós sabermos que, mediante a tribulação, a dificuldade, o Senhor nos chama a invocá-lo, buscá-lo em oração e em louvor, um cântico de louvor nos lábios, no dia da angústia. Porque soltar os fogos, se alegrar, festejar, no dia da bonança, no dia que está tudo certo, parece muito fácil. Mas nós somos desafiados como homens e mulheres de Deus, assim como Paulo e Silas, no momento complicado, no momento difícil, incerto e de dor, invocarmos o nome do Senhor. Esse é o grande desafio. Invoca-me no dia da angústia. E aí vem a promessa do Senhor. E nós sabemos que Ele é fiel para cumprir. E eu te livrarei. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E o resultado. E tu me glorificarás. Nós invocamos o nome do Senhor. Buscamos em quem pode fazer a nosso favor. Ele nos livra porque tem poder para isso. E Ele será glorificado em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a obediência e o louvor, elas estão como se numa introdução, no início, e vai caminhando como se fizesse uma ponte entre a obediência, o louvor, para chegar no propósito de Deus. Nós entendemos completamente que independentemente das vontades, ou dos desejos, ou da forma como Paulo queria fazer a obra de Deus na Ásia, o Senhor tinha o propósito de iniciar o trabalho na Europa. E sendo assim, guiados pelo Espírito Santo, eles chegaram até ali. E o Senhor, Ele tem propósito em tudo. Em tudo. Exatamente naquilo que nós estamos passando agora. Toda essa problemática da vida política, da vida social, tudo que existe, tudo que está acontecendo, né? Nós, às vezes, ficamos perplexos com algumas coisas, algumas situações que estão acontecendo, nós não temos domínio, nós não sabemos em quem acreditar. Somos bombardeados com notícias que ora é uma coisa, ora é outra coisa, e nós ficamos na balança, sem sabermos para onde pender. E acreditar em quem? No homem? No político? Em quem nós devemos acreditar? Nós devemos crer e esperarmos no Senhor, em Deus, o nosso Salvador. Porque esse sim, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Finalizando, meus irmãos, o Senhor tem propósito em tudo, e o próprio apóstolo Paulo vai escrever isso aos Romanos, e nós conhecemos bem esse versículo de Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu acho interessante o início desse versículo, ele diz: sabemos. Paulo, ele não diz assim, eu sei. Ele diz, sabemos. Nós que cremos em Cristo, que aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador.
nós sabemos, que todas as coisas, não são algumas coisas, não é aquela e aquela não, são todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele completa, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, levar a Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, até aquela cidade, para iniciar a igreja, com Lídia, sua família, para libertar aquela jovem. E depois vem a prisão, o motivo de louvor, a adoração, as cadeias são quebradas, as portas são abertas, e vem a oportunidade para o carcereiro e sua família. Quando nós lemos aqui, no verso 34, nós louvamos a Deus por isso, porque e levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Então toda a família do carcereiro creram na palavra, porque foi pregada ali com o testemunho de Paulo e Silas na prisão. Deus fez um milagre tremendo. O ponto alto não é o romper das cadeias. O ponto alto é o propósito de Deus em salvar aquelas vidas. Chegar até eles, lembre-se, para anunciar o evangelho na Europa. E a partir dali, segue-se uma igreja forte e abençoou e muito o apóstolo Paulo em todo o seu ministério. É desafiador, não é fácil, mas é possível adorarmos a Deus mesmo em meio às tribulações. E não esqueça que Deus tem um propósito em tudo. O que está acontecendo hoje, amanhã veremos o agir de Deus a nosso favor. Ele faz hoje, fez ontem, faz hoje, fará amanhã também, porque Ele é Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Majestoso tu és na terra e no
Louvamos a Deus por essa rica oportunidade, né, de estarmos aqui compartilhando da palavra do nosso Deus. Cantamos hinos de louvores muito abençoados, que enche a nossa alma, que glorifica ao Pai. E nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelo suprir das nossas necessidades. Os dias são maus, mas nós não podemos esquecer que o Senhor, Ele venceu e nós venceremos junto com Ele. Vamos orar ao Senhor, encerrando este culto. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por aquilo que o Senhor ministrou às nossas vidas. Eu te louvo, Deus, por essa oportunidade, ó Pai, que temos de te glorificar, de invocar o teu nome, sabendo que o Senhor pode nos livrar do dia mau, assim como o Senhor fez com Paulo e Silas. Ó Deus, assim como o Senhor salvou a Lídia e sua família, também libertou aquela jovem, também a família do carcereiro. Aleluia. Assim o Senhor fez conosco. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Por isso nós te adoramos, ó Senhor. O Senhor é digno de ser louvado e engrandecido. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, lembrando da nossa irmã Célia Mendes, que está lá em Moçambique. O Senhor esteja abençoando a tua serva, ó Deus, no seu ministério. É missionária naquele lugar. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, o seu ministério. Abençoa ricamente aquelas crianças, aquele povo. Estenda a tua mão sobre eles, protege, dá libertação, também dá o suprir das suas necessidades. Cuida deles, cuida da tua serva, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos crendo, porque o Senhor tem um propósito em tudo, em tudo, em tudo o Senhor tem um propósito. Em nome de Jesus nós te oramos agradecidos. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.